Fala galera, tudo bem? Professor Emerson Castro na área. Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da Loja do Concurseiro. Você quer passar no concurso da Prefeitura Municipal de Parauapebas, em especial o cargo de agente de trânsito? Vem com a gente, assista esse vídeo até o final. Vamos fazer uma síntese teórica aqui sobre o Código de Trânsito Brasileiro, em especial sobre o tópico Normas Gerais de Circulação e Conduta, e ao final do vídeo vamos resolver 5 questões, incluindo questões da banca FADESP, que é quem vai organizar o teu concurso. Beleza? Tranquilo? Para quem não me conhece, sou professor aqui da Loja do Concurseiro de Matemática, Legislação de Trânsito, Legislação Militar. Sou policial rodoviário federal desde 2009. Já fui, tenente do Exército Brasileiro, oficial R2, dentre outras coisas. Sou formado em Química também. Enfim, vamos juntos, pessoal. Eu quero poder te ajudar a conseguir essa vaga lá na Prefeitura Municipal de Parauapebas, que eu conheço muito. Inclusive, quando era tenente do Exército, servi o 52 Batalhão de Infantaria de Selva na cidade de Marabá e tive a oportunidade de conhecer Parauapebas, Eldorado dos Carajás, Canaã dos Carajás, toda essa região maravilhosa aí de sul e sudeste do estado do Pará. Beleza? Vamos juntos então? Olha só, pessoal, presta atenção. Olha só, antes da gente passar para nossa aula, a parte teórica e exercícios, eu queria te convidar, pessoal, caso você goste desse vídeo, caso você queira ir junto com a gente buscar a tua aprovação, nós temos um curso completo, maravilhoso, por apenas R$ 280. Ele é online, você assiste na plataforma da Loja do Concurseiro, pessoal. Acesse o site com seu login, com a sua senha e visualiza os vídeos quantas vezes você quiser. São todas as disciplinas, pessoal. Esse curso, por exemplo, voltado especificamente para o cargo de agente de trânsito e transporte. São centenas de videoaulas de teoria e exercícios. Só de legislação de trânsito comigo, pessoal, devemos ter aí em torno de 30 aulas entre teoria e exercícios. É bastante coisa, tá? Nós vamos ter ainda uma revisão final online na semana que antecede a prova, com todas as disciplinas, os professores dando todos os bizus, todos os macetes, todas as dicas e questões que vão cair na prova, se Deus quiser. E claro, tem uma apostila totalmente atualizada em PDF. Tudo isso você encontra aqui na descrição, o linkzinho para você fazer a compra, ou você pode ir direto ao site lojadoconcurseiro.com.br. Se você ainda tem dúvida, durante o horário de expediente, de segunda a sexta-feira, você tem como tirar essas dúvidas via WhatsApp da Loja do Concurseiro, está no site, e dentro do site também tem o Fale Conosco, o famoso chat. Beleza? Tranquilo? Vem com a gente, pessoal, esse curso tá top! Inclusive, ainda tem vídeos que nós estamos regravando, atualizando de trânsito e de outras disciplinas também para te entregar o que há de melhor. Beleza? Então vamos lá? Olha só. A gente vai falar nesse vídeo sobre esse tópico, que é um tópico muito importante, principalmente para você, que vai ser um agente de trânsito e transporte da Prefeitura de Parauapebas, com certeza. É o tópico de normas gerais de circulação e conduta. Esse tipo de concurso dificilmente vai ter uma prova sem ter questões desse capítulo aqui do Código de Trânsito Brasileiro. É por isso que eu escolhi esse tema para a gente poder bater papo aqui hoje. Vamos falar de alguns pontos que eu julgo serem muito importantes e ao final resolvermos 5 questões. Não sai daí, fica até o final se você quer passar, tranquilo? E não esquece de deixar teu like, compartilhar esse vídeo. Comenta aí, papai, de onde você está falando. Diz pra gente aí o que você achou do vídeo, que com certeza eu vou estar olhando os comentários e a gente vai interagir, tranquilo? Vamos lá, olha só. Vamos começar aqui batendo no artigo 27 do CTB. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, é o condutor, é a pessoa que vai dirigir,
Então imagina que eu tenho um automóvel, um carro ali, e aí eu emprestei para um amigo meu. Esse meu amigo, quando ele for dirigir, ele tem que observar essas condicionantes aqui. Ele tem que verificar se está funcionando o pisca, né, seta, alerta, se tem pneu step, sobressalente, chave de roda, macaco e por aí vai. Ele tem que certificar, inclusive, se tem combustível suficiente para ele chegar ao seu local de destino. Ah, professor, mas o cara vai rodar 1000 quilômetros no carro. É impossível desse tanque dar combustível suficiente para ele rodar isso tudo. Beleza, mas ao longo do caminho ele vai ter oportunidade de passar por vários postos de combustível com certeza, e aí ele faz o reabastecimento. Beleza? Tranquilo? Agora, professor, e se porventura esse cara não observar direito e logo 2 quilômetros depois, no meio da rodovia, o veículo parar por falta de combustível? Eita papai, olha aqui, olha aí, muita gente já deve ter visto cenas como essa, né? O camarada com aquela garrafa PET, com aquele galão de plástico, completando ali, colocando um pouco de gasolina para poder seguir viagem, a famosa pane seca. Se isso aqui acontecer, quer dizer que esse condutor, ele descumpriu essa situação do artigo 27 e, portanto, ele cometeu essa infração do artigo 180, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração média. Professor, infração média são quantos pontos? Não é objeto dessa aula, mas já para te adiantar que lá no nosso curso da Loja do Concurseiro completão a gente fala infrações leves 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos. Nesse caso, infração média 4 pontos. Penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Professor, e qual é a diferença de penalidade e medida administrativa? Quem é que aplica? É o agente de trânsito, é a autoridade? Tudo isso no nosso curso completo, pessoal. Não temos aqui como ficar falando de todos os detalhes do Código de Trânsito Brasileiro, que, como eu disse, são mais de 30 aulas ali que nós vamos ter no nosso curso completo, tá bom? Então, essa é uma tônica também das nossas aulas. Sempre que possível, a gente faz uma relação do artigo do Código de Trânsito, da parte teórica ali, com a sua infração de trânsito. Opa, quer dizer que se o cara descumpriu isso, ele comete essa infração de trânsito, de modo que o aluno já vá gravando as infrações de trânsito, porque, apesar de não ser algo muito corriqueiro, as bancas cobram, inclusive a FADESP cobrou no último concurso do Detran do Estado do Pará questões sobre infrações de trânsito para saber se era média, grave, gravíssima, se a medida administrativa era remoção, era recolhimento, se a penalidade era multa e por aí vai. Beleza? Então temos sim que ficar esperto com relação às infrações de trânsito, tá bom? Em se tratando de FADESP, ainda mais. Seguindo, artigo 29, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via. Essa é a regra no Brasil, tá? Na Inglaterra, nós temos a famosa mão inglesa, em que os veículos vão no sentido contrário do Brasil, seguem fluxo pela esquerda. Mas no Brasil, regra geral é que a circulação se faz pelo lado direito, mas se admite exceções devidamente sinalizadas, né? Eu citei que trabalhei no quartel do 52 bis em Marabá. Por exemplo, na entrada da cidade de Marabá, quando você vem pela rodovia BR, você passa por uma ponte em que hoje em dia, não sei mais como é, que já tem uns 4 anos ali que eu não vou a Marabá, mas a última vez que eu fui até lá era mão inglesa, você seguia o fluxo por essa ponte indo pelo lado esquerdo, tá? A cidade onde eu moro hoje é em Santa Catarina, em alguns pontos tem a famosa mão inglesa também, tá? Mas são exceções e são devidamente sinalizadas, tá bom? 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal. Cuidado, que já vi banca falar que o
condutor deverá guardar distância traseira. Não tem como você guardar distância na traseira, porque você não anda de ré, papai. Tu tá ficando doido, é? Ei, rapaz, a distância que tu tem que guardar é lateral e frontal, tá, papai? Beleza? Entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Bordo da pista, pessoal, aqui, ó. Essa aqui é a famosa linha de bordo, tá? Considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Aqui vai rodar um videozinho para os veículos irem passando e você observando tudo que a gente falou. Os veículos vão circular pelo lado direito da via, guardando distância lateral, frontal. Segue então para o vídeo aqui, tá, pessoal? Vamos. Observa, ó, circulação se faz pelo lado direito da via, distância lateral, frontal, distância da linha de bordo, tá beleza? Essa é a ideia para que a gente evite, inclusive, acidentes de trânsito, tá bom? Seguimos, inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, os famosos cruzamentos, tá aqui, se aproximarem de local não sinalizado, não tem placa aqui de dê a preferência, não tem placa de pare, tá? Terá preferência de passagem. Veja que aqui a gente tentou colocar uma imagem, né? Com uma estrada, ou seja, um local onde tem terra. Tá? Estrada de chão, de pissarra e aqui pavimentação asfáltica, para que você entenda exatamente o que a gente está querendo dizer. Ó. Primeiro caso, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia. A diferença entre rodovia e estrada é que rodovia é uma via rural pavimentada, tá? E a estrada é uma via rural não pavimentada, ou seja, estrada de terra, estrada de chão, tá bom? Então aqui o que eu quero dizer é que essa pavimentação asfáltica aqui é uma rodovia e logicamente essa outra não é uma rodovia. Então quem tem a preferência, pessoal? Quem está na rodovia ou quem vai cortar a rodovia? Qual a resposta de vocês? Hein? Hein, papai? Diz para mim. Resposta: aquele que estiver circulando por ela. Por ela quem? Pela rodovia. Olha o vídeo então como é que vai funcionar. Chegaram aqui, ó, esse veículo aqui, tá aqui, ó, esperando o momento oportuno para adentrar a rodovia, para cruzar a rodovia. Tá certo, pessoal? A preferência de passagem é de quem está circulando pela rodovia, já que nesse caso só tenha um fluxo apenas proveniente de rodovia. Beleza? Seguimos. Aqui nós temos uma rotatória. Em alguns estados do Brasil chamado de rótula. Mas no Pará, sou paraense, lembro bem que nós chamamos de rotatória. Não sei se em alguma cidade o pessoal chama diferente, mas nas cidades que eu já fui e já frequentei, olha que eu já fui, eu acho que em mais de 100 municípios no estado do Pará, todos que eu ouvia falando, o pessoal, era rotatória mesmo. Igual tá no Código de Trânsito. E agora, papai, de quem é a preferência? Do carro azul ou do carro vermelho? Opa, o azul está fazendo a rotatória, o vermelho não. De quem é a preferência, pessoal? No caso de uma rotatória, hein? Desse azul ou do vermelho? Nesse caso do azul. Por quê? Olha a resposta. Aquele que estiver circulando por ela, aquele que estiver circulando pela rotatória. Ah, professor, mas o carro azul está bem aqui no começo. O vermelho já chegou. Logicamente, o vermelho vai avançar. Mas aqui o que a gente está querendo dizer é que se chegar aqui em um ponto que der um pouco de conflito de quem é a preferência, quem tem que ceder a passagem é o vermelhinho. E quem tem que passar, quem tem a prioridade é o azul. Tranquilo? É claro, né? Que na prática a gente não vê tudo isso tão perfeitamente rolando. Mas
a gente tem que ensinar o que é certo e você, futuro agente de trânsito de Parauapebas, vai ter que fazer o certo, é muito importante, e cobrar dos outros o correto também. Então, veja aqui o videozinho, pessoal, rolando na tela, ó. Chegaram juntos, quem vai? O azul, porque o azul estava circulando pela rotatória. Beleza? E nos demais casos? Como assim, professor, nos demais casos? Ou seja, nós já falamos de apenas um fluxo circulando pela rodovia, um fluxo proveniente de rodovia, perdão, falamos de rotatória. No restante dos casos, um cruzamento qualquer, sem sinalização, presta atenção, não vai te fazer de doido, papai, por favor. Nós estamos falando de local não sinalizado. Ei, professor, na minha terra tem bem aqui na rotatória uma faixa de retenção escrito pare. Dê a preferência, pode? Pode. A autoridade de trânsito que tem circunscrição sobre a via, que manda naquela via, pode colocar uma placa de sinalização contrária ao CTB e deve ser respeitada essa sinalização que a autoridade colocou. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, nós estamos falando de casos aqui não sinalizados. Se meterem uma placa de pare, de dê preferência para quem está na rotatória, paciência. Quem vai ter prioridade é o outro pessoal. Eu já vi isso em algumas cidades do Pará, por exemplo. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Então, nós estamos falando de locais não sinalizados. Então, excluindo a rotatória, excluindo o momento em que falamos de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, quem é que vai ter prioridade? Nesse caso aqui, imagina uma rua do teu bairro aí, ó. Não tem semáforo, não tem placa de pare, não tem placa de dê preferência, não tem nada. Chegou ao mesmo tempo nessa esquina aqui, nesse cruzamento aqui, o carro azul e o vermelho. E agora, papai? Quem vai ter a preferência de passagem? O azul ou o vermelho? Nesse caso, o azul. Por quê, pessoal? Porque nos demais casos, o que vier pela direita do condutor é que vai ter a preferência de passagem. Pensa comigo, como é que você vai saber quem está na direita de quem? É só você pensar que se você estiver dentro do carro, imagina que você está dentro do carro azul. Se você se posicionar dentro do carro azul, o carro vermelho vai estar à sua esquerda. Opa, tá? Agora, se você se posicionar no lugar do carro vermelho, o carro azul vai estar à sua direita. Portanto, quem vai ter prioridade de passagem nesse caso é o carro azul. Veja o vídeo que a gente vai mostrar isso daí, tá bom? Olha lá, o azul passou, o vermelho esperou o momento oportuno e avançou ali. Tranquilo? Beleza essa parte aí? Tudo bem? Isso são coisas que você, enquanto agente de trânsito, vai precisar saber bastante, tá? Vamos em frente. Inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá... Opa, vou efetuar uma ultrapassagem. O que eu devo fazer, pessoal? Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo. Essa tal luz indicadora de direção do veículo é a famosa seta. Ei, rapaz, dá seta! Tu nem deu seta, maluco! É a famosa seta, aquela que a gente baixa ali e vai para a esquerda, ou levanta e vai para a direita. Normalmente é assim que funciona. Beleza? Essa indicação com antecedência que você vai ultrapassar, ela deve ocorrer como, pessoal? Mediante essa seta ou por meio de gesto convencional de braço, tá beleza? Então, ou por gesto de braço ou por luz indicadora de direção no veículo. É claro que normalmente você vai fazer gesto com o braço se porventura você tiver com algum problema na sinalização, no caso da seta, né? Na luz indicadora de direção, porque o normal é que você use a luz indicadora de direção, facilita muito a visibilidade daquele condutor que está à sua frente. Lembrando que as ultrapassagens devem ser feitas pela esquerda. Tem exceção, professor? Tem. Se o veículo que está à sua frente, ao qual você quer fazer a ultrapassagem,
estiver dando seta para a esquerda, estiver sinalizando que vai entrar para a esquerda, que vai fazer uma conversão, algum retorno, alguma coisa do tipo, aí você pode ultrapassar pela direita, mas isso é uma exceção. Regra geral, ultrapassagens devem ser feitas pela esquerda. Portanto, você, papai, quando estiver andando numa rodovia, numa avenida, algo do tipo, que a faixa da direita estiver livre, ande na faixa da direita, porque a faixa da esquerda é para ultrapassagem. Não importa se você está na mesma velocidade da via. Ah, professor, mas a velocidade da via está dizendo que é para 80 km por hora e eu estou a 80, ninguém pode me ultrapassar. Pode sim, você não é regulador de velocidade, você não é radar. Então vá para a direita se tiver oportunidade e deixe quem quiser fazer ultrapassagem pela esquerda, mesmo que a pessoa esteja se excedendo na velocidade. Beleza? Tudo certinho? Vamos em frente? Artigo 196. Olha aquilo que eu falei. No nosso curso a gente faz muito isso. Faz a conexão da infração de trânsito. Então, professor, quer dizer que eu sou obrigado a fazer isso? E se eu não fizer? Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou seta, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Infração grave, penalidade, multa. Fechou? Beleza? Infração grave, 5 pontos então. Continuando, B, afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância de lateral de segurança. Então, você vai ultrapassar o veículo está aqui à sua frente. Você vem atrás dele e vai ultrapassar. Você não deve ultrapassar muito rente a ele, lambendo esse cara. Não, deixe uma distância lateral razoável ali, tá? Retomar após a efetivação da manobra, após ultrapassar, retoma a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Então, veja, eu aqui atrás quero ultrapassar o carro da frente. Eu vou dar a seta para a esquerda, vou ultrapassar, terminei a ultrapassagem, seta para a direita e volto para a faixa de origem. Fechou? Beleza? Vamos, papai. O que mais? Olha só aqui, pessoal. Trilhos. E se eu tiver um cruzamento envolvendo trilhos? Inciso 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. É lógico, imagina um trem passando e tendo que parar todo o trem, todos os vagões, porque tem alguém aqui querendo passar por cima. Ah, professor, mas onde tem isso? Existem cidades no país que têm trilhos de trem passando por avenidas. Por exemplo, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, é uma delas, tá bom? Então, vai acontecer algo parecido com isso, ó. Aqui a gente colocou no videozinho ainda uma cancela, né? Para poder ficar bem nítido. Mas tem locais que não tem a cancela. O trem vem e as pessoas já ouvem o barulho do trem e já param, respeitando a prioridade de passagem do trem, que é um veículo que está se deslocando sobre trilhos. Fechou? Artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Ah, tem um local padrão para retornar. Então, vamos fazer o retorno para lá. Tem um local padrão para fazer conversão para a esquerda. Poxa, tem uma faixa de desaceleração, consigo usar. Beleza. Agora, onde estes locais não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Imagina que eu coloquei uma situação muito legal aqui nesse vídeo, que vai rodar já já. Presta atenção. Imagina que esse veículo amarelo, ele está seguindo aqui de baixo para cima. E, logicamente, o veículo vermelho está seguindo de cima para baixo. Esse amarelo não pode vir aqui direto e entrar. Por quê? Por questão de segurança.
já que temos o acostamento e não temos um local apropriado para ele fazer essa conversão à esquerda, ele tem que primeiro ir para o acostamento. Porque se ele parar aqui em cima da pista, ele impede o fluxo de veículos dos condutores que estão querendo passar direto. Ah, mas o pessoal pode passar pelo acostamento. Não é isso que o Código de Trânsito determina, tá? Então, ele vai para o acostamento e espera o melhor momento. Poxa, professor, mas para cruzar essa pista às vezes dá um trabalho, é tão ruim. Eu sei disso, papai. Mas esse é o certo, esse é o correto e você, principalmente, que vai ser um agente de trânsito, não pode se fazer de doido e tá cometendo esse tipo de infração e aceitando esse tipo de vacilo, tá? Então, olha o que vai acontecer. Esse cara aqui do veículo amarelo vai vir aqui, vai indicar a seta para a direita, a luz indicadora de direção, aí ele entra aqui, aí ele coloca a luz indicadora de direção para a esquerda e no momento oportuno ele cruza a pista. Olha só para o vídeo, presta atenção. Vamos voltar, vamos ver se vai rodar aqui, pessoal, tá? Vamos ver se vai rodar. Opa, rodou. Tá aqui, ó. Veio, deu a seta, olha aqui, dando a seta para a esquerda, ó. Dando a seta para a esquerda. Vai esperar o melhor momento e aí entra na via e os veículos continuam passando. Beleza? Entendemos essa situação, vias providas de acostamento e onde não tem local apropriado para fazer isso, tem que ir para o acostamento para fazer a conversão, para fazer um retorno caso seja necessário. Fechou? Vamos adiante. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair pelo lado direito, imagina que a pessoa está aqui dirigindo, saindo pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Então o veículo vem daqui, aqui não tem mistério. Chega aqui, girou à direita, tá bom? Aqui no vídeo a gente não consegue fazer ele muito próximo do bordo da pista, mas você entende que ele tem que vir perto do bordo da pista, fazendo margeando aqui, tá? Olha só. Olha só, beleza? Então tá aqui, tranquilo. Isso aqui não tem mistério nenhum, com certeza você tá por dentro disso aqui. Vamos adiante. Beleza? Vamos lá. Próximo, artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, presta atenção, acabamos de ver o inciso 1, molezinha do pai. Agora olha o inciso 2, o cara vai fazer, por exemplo, a conversão à esquerda, só que tem veículos vindo de lá. E agora, professor? Não tem acostamento, isso não está escrito aí, tá? No Código de Trânsito, mas é óbvio que essa informação é para locais sem acostamento. Veja que aqui não tem acostamento. Então, você vai esperar onde? No local mais central aqui, próximo de onde, pessoal? Da linha divisória da pista. Fechou? E os outros veículos que porventura estejam seguindo vão passar aqui na faixa da direita. E professor, uma dúvida. E se só tivesse uma faixa de circulação e sem acostamento, o cara ia fazer a mesma coisa, não tem jeito. E professor, quer dizer então que poderia formar uma fila aqui atrás dele, se esse fluxo fosse muito intenso e ele demorasse para fazer a conversão? Poderia, mas aí a culpa não é dele, é da via, é da estrutura da via que não permite fazer de outra forma, tá? A forma mais segura seria tendo acostamento, ou uma alça aqui de um elevado, de um viaduto, já que não tem, seria isso sim. Roda o vídeo para você observar. Chegou aqui, viu, não vem ninguém, entrou. Chegou aqui, parou, não vem ninguém, entrou. Beleza? Dando seta, ó, tá dando seta o veículo, tudo bonitinho, tudo certo. Não pode esquecer de sinalizar nunca. Fechou, pessoal? Bora! Artigo 40. Esse é um artigo que aparece muito em provas de concurso, seja qual banca for. Inclusive, FADESP já cobrou esse tipo de questão sobre o uso de luzes daqui do artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa.
à noite, mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Então, nessas condicionantes, tem que estar com a luz baixa acesa. Olha só o artigo 250, o que diz que geralmente aparece isso aqui em prova. Quando o veículo estiver em movimento, inciso 1, deixar de manter acesa a luz baixa, ou seja, tem que estar com a luz baixa acesa quando? Durante a noite. Se não tiver, é infração de trânsito. Está aqui. Tem que estar com a luz baixa acesa quando, professor? De dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Em todos esses casos, tem que estar com a luz baixa acesa. De dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros, por exemplo, aqueles ônibus coletivos, em circulação em faixas ou pistas a ele destinadas. Mas não é qualquer ônibus em qualquer lugar. São aqueles ônibus interurbanos, por exemplo, lá, que você vê aí na sua cidade, transitando entre os bairros e que tem uma faixa exclusiva só para eles. Eles têm que usar luz baixa se eles estiverem circulando por essa faixa exclusiva. O que mais? De dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Se está em movimento, tem que estar acesa. Normalmente, esses veículos aqui, as motos, né, motonetas, motocicletas, ciclomotores, enfim, quando você dá a partida na chave, já liga o farol à luz baixa, para evitar do cara esquecer. De dia, em rodovias, até um tempo desse, teve a lei do farol, que dizia que tinha que estar acesa a luz baixa de dia nas rodovias, tá? Não interessava quais. Aí mudou bem recentemente isso daqui. Agora você tem que estar acesa a luz baixa de dia nas rodovias, mas rodovias quais? De pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos. Então se a pista simples for dentro do período urbano, eu não preciso ligar a luz baixa. Exato. Agora, se for de dia, não importa, mas for uma pista simples e for fora dos perímetros urbanos, a luz baixa tem que estar acesa. No caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna, famoso DRL, os veículos mais novos, 2019 para cá mais ou menos, né, 2018, quase todos, quando você liga ele, né, dá a partida na chave, já acende um filete de luz de LED, é a famosa luz de rodagem diurna. Então, se o seu veículo tiver esse equipamento, ou se o veículo que você estiver fiscalizando tiver esse equipamento, esse cara não precisa ligar a luz baixa. Só o fato de estar com a luz de rodagem diurna ligada já está valendo nesses casos. Quais casos então que tem que ter nas rodovias, mesmo de dia? Rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos. Professor, e de noite nas rodovias? De noite não tem dúvida, né, pessoal? De noite em qualquer lugar, em qualquer via, avenida arterial, coletora local, estrada, rodovia, tem que estar com a luz baixa de noite. Não tem dúvida quanto a isso. O que mais? Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. Todas essas infrações de trânsito, se a pessoa cometer, é infração média, penalidade de multa. Muito importante isso aqui para a tua prova, seja para qualquer prova que você for fazer. FADESP já cobrou, como eu te disse, mas pode cair no CESP, pode cair SEBRASP, no caso, né? Pode cair FCC, FGV, tanto faz. Fechou? Adiante. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta. Não tem iluminação na via? Vamos usar a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo. Então, se eu vou passar por outro veículo, vou cruzar com ele, eu tiro a luz baixa. Se eu estiver seguindo outro veículo, eu estiver atrás dele por muito tempo, por exemplo, eu vou desligar a luz alta para evitar de ofuscar esse motorista, tá? Então, estou seguindo aquele veículo, eu desligo a luz alta e fico apenas na luz baixa, ok? A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. Estou de noite, por exemplo, estou aqui querendo ultrapassar o veículo da frente. Para dar um pouquinho mais de segurança na minha ultrapassagem, além de colocar a luz indicadora de direção para a esquerda, a seta para a esquerda, eu
uso a luz alta de forma intermitente, para ele ter um alerta ali de que algo vai acontecer. Opa, tá dando seta, vai me ultrapassar. Tranquilo? Que mais? Ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Imagina que você está dirigindo aqui em uma rodovia e você acaba de passar por uma buraqueira enorme. E aí vem um veículo em alta velocidade e você pensa, meu Deus, se eu não avisar esse cara pode sofrer um acidente. Aí você, luz alta intermitente ali, para que ele... Opa, por que esse cara está dando luz alta para mim? Ah, pode ser alguma coisa aqui na frente. Esse tipo de cuidado, esse tipo de artimanha, quem circula pela rodovia já sabe que isso aí é comum, tá? Mas isso pode ser em qualquer lugar, na avenida, no bairro, né, na sua cidade, em qualquer local. Mas acontece muito em rodovia isso daí, principalmente porque o pessoal anda com uma velocidade um pouco mais alta. Beleza? Adiante. Inciso 5, o condutor utilizará o pisca-alerta, lembra? É aquele que você liga e as luzes, né, ficam piscando assim ao mesmo tempo, tanto da esquerda quanto da direita, tá? Imobilizações ou situações de emergência, quando a regulamentação da via assim o determinar. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Normalmente, pessoal, todos os veículos que eu lembre de já ter visto, quando você liga a luz do veículo, a luz da placa já acende. Então, naturalmente ali. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Opa, encostei ali o caminhão para descarregar aqui em frente ao mercadinho os alimentos, as garrafas de água mineral, enfim, tem que deixar pelo menos ali a luz de posição. É isso que o legislador quer dizer. Pelo menos tem que deixar a luz de posição, tá certo? Porque às vezes você vai até esquecer, porque como você já vem dirigindo com a luz baixa, às vezes você encosta ali para fazer o desembarque desses passageiros e aí deixa a luz baixa, ok? O que não pode é ficar desligado. A preocupação maior do legislador é que as luzes de posição fiquem acesas, tá? Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotoras deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. É por isso que a gente falou ainda há pouco, dentro das infrações de trânsito das luzes, sobre isso daqui. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, os veículos então que não vêm com aquele DRL que eu falei ainda agora, deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Falamos sobre isso dentro das infrações de trânsito e aqui está dentro do Código de Trânsito aqui desse artigo, tá? Artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve, nas seguintes situações. Presta atenção, pessoal. Eu coloquei isso aqui até para evitar, moçada, das pessoas continuarem usando tanto a buzina. Alguns estados, algumas cidades, o pessoal usa muito a buzina. Para tudo se usa buzina. Então, veja, utilizar a buzina indiscriminadamente é infração de trânsito, tá, pessoal? Qual é o correto de se usar a buzina, pessoal? Para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes em toque breve. Pam, pam, tá? Pam, não é bam, bé. Não, papai, não é isso não. É em toque breve, para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-la. Está no meio de uma via rural, ali, está lá na rodovia, espaço só mato de um lado, mato do outro, mato de um lado, mato do outro. Aquele condutor que está à sua frente está dirigindo 1 hora já, sem ninguém ultrapassá-lo, ele começa a perceber, ele começa a achar que ele é o dono da rodovia. Então, é de bom tom que você chegue próximo a ele e ao invés de apenas sinalizar com a seta e tal, ou uma luzinha alta ali, também, ó, só para aquele camarada, opa,
se ligar que tem alguém ultrapassando ele ali, tá bom? É importante isso daí. Que se você desrespeitar o uso da buzina, aqui no artigo 227, além desses 2 pontos, tem outros pontos que são importantes também, é infração de trânsito. É leve, 3 pontinhos para CNH, mas é infração de trânsito. Então, quando você usar a buzina em situação que não é de simples toque breve, como advertência ao pedestre, ou a condutores de outros veículos, buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, buzina entre as 22, 10 horas da noite e, logicamente, às 6 horas da manhã do dia seguinte, nesse período noturno, não pode buzina, não pode, não tem exceção aqui, ó, tá? Em locais e horários proibidos pela sinalização, às vezes perto de museus, zoológicos, né, onde tem animais, enfim, tem isso daqui. Hospitais, tem lá bem nítido, então não pode acionar a buzina. Em desacordo com os padrões de frequências estabelecidos pelo CONTRAN, em qualquer dessas situações, é infração leve. Falou de uso de buzina indevido, é infração leve. Artigo 227, ok? Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo. Então o cara está dirigindo do nada, pisa no freio com tudo e o mundo se acaba e todo mundo lá atrás que se lasque. Salvo por razões de segurança, né? Ah, uma criança atravessou na frente correndo e eu precisei atolar o pé no freio para evitar um acidente grave com aquela criança, por exemplo. Aí não tem jeito, tá bom? É uma exceção, beleza? Professor, mas eu estava outro dia dirigindo e o cara freou bruscamente, eu bati na traseira dele e quando saiu o laudo do acidente de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal ou o Detran, ou quem quer que seja, disse que eu que estava errado. É porque provavelmente foi constatado que o acidente não foi provocado pela freada brusca, mas sim porque você que estava atrás não guardou distância frontal do veículo à sua frente. Lembra que nós falamos ainda há pouco sobre isso? Então você tem que guardar uma distância frontal, tal qual você seja capaz de frear o seu veículo se aquele veículo da frente frear de repente, parar de repente, tá bom? Beleza? 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, ou seja, o semáforo está verde, eu estou aqui no meu veículo, o semáforo está verde para mim, para eu seguir em frente. Mesmo que isso aconteça, nenhum condutor, ou seja, eu não posso entrar em uma interseção, em um cruzamento, mesmo que esteja verde para mim, eu não posso entrar nesse cruzamento, se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento. Exemplo, acontece muito nas capitais, nas cidades maiores, como Belém, por exemplo, no Pará, né, a capital, tá? Morei lá por muitos e muitos anos e sei como funciona, tá? Falo porque conheço. A pessoa vê o sinal verde, aí ela vai, mas por vezes está muito engarrafado e ela não consegue passar para o outro lado do cruzamento. O que acontece? Ela fica no meio da interseção. Aí com isso ela impede outros veículos de transitarem no sentido perpendicular, por exemplo. Isso acontece muito. Não é só em Belém, pessoal, em Fortaleza, em Florianópolis, em várias e várias cidades do país, principalmente ali as capitais, os grandes centros, tá bom? Beleza? Isso aqui, por exemplo, é uma foto tirada em Belém. Veja, tá verde o sinal para esse Fiat Idea, por exemplo, mas ele não pode atravessar aqui. Por que ele não pode atravessar? Porque esse pessoal está fechando o cruzamento. Muito comum isso acontecer, tá, pessoal? Então, qual seria o certo? Veja, bem aqui tem uma faixa de pedestre, ó. Quando abrir o sinal para esse pessoal, se não tem condições deles passarem daqui dessa ponta do cruzamento para cá, fica lá esperando até conseguir. Ah, professor, mas por vezes eu vou ficar muito tempo. Faz parte. O que não pode é você prejudicar outras pessoas
por conta disso. Ah, mas o pessoal vai começar a buzinar atrás de mim. Se eles buzinarem atrás de você, principalmente aquela prolongada, é o que, pessoal? Infração de trânsito. Deixa eles cometerem as infrações de trânsito, não você. Isso é educação. Se todo mundo fizer isso, vai melhorando. E eu tenho até um relato meu para te dizer. Eu, há 15, 20 anos atrás, sempre fiz isso daqui, tá, pessoal? De parar ali e buzinavam. E eu não saía. E eu percebi o quê? Que ao longo dos anos as pessoas foram sim ficando mais conscientes, graças a Deus, tá? Há uns 2 anos mais ou menos eu não estou mais morando em Belém, mas eu percebi antes de sair de lá isso daí, que ao longo dos últimos anos o pessoal já respeitava mais. Eu ficava ali mesmo com o sinal verde e alguma vez ou outra buzinavam, mas por vezes não mais. Em outras cidades do país também já me deparei com essa evolução. Espero que seja algo que continue evoluindo para que a gente não tenha mais situações como essa daqui acontecendo em nenhum lugar do nosso país, tá bom? Artigo 182. Parar o veículo na área de cruzamento de vias. Esse pessoal aqui todinho, tá? Prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração média, penalidade e multa. Tá aqui, ó, artigo 182, inciso 7. Beleza, pessoal? Tudo certo? Mais uma conexão bacana aqui com o artigo do CTB, digamos assim, mais teórico, com o artigo do CTB envolvendo as infrações relacionadas a ele, tá? 46, o artigo agora. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. Poxa, o meu veículo deu pane, e agora? Empurrei ele ali um pouco, mas ele ainda está meio na pista, está ali no acostamento, perturbando, prejudicando a circulação. Vou sinalizar. Olha aqui um exemplo. Quem nunca viu? Isso aqui, inclusive, é um equipamento obrigatório para os automóveis, né? Então, coloca ali o triângulo de sinalização lá atrás, para que as pessoas identifiquem que tem algum problema acontecendo ali na frente. Está aqui o veículo em pane e está aqui o triângulo de sinalização, tá bom? Ah, professor, mas qual é a distância? Como é que faz e tal? Isso é dentro de uma resolução do CONTRAN, que não cabe a nós falarmos aqui, porque esse vídeo é sobre o Código de Trânsito Brasileiro, tá? O que mais? Artigo 54, muito importante também. Como eu disse, conheço Parauapebas, conheço essa região, Marabá, Redenção, Canaã, Eldorado, etc, etc, etc. E a gente sabe que isso aqui é um grande problema, não só dessa região, mas do estado do Pará e de outros locais também. Mas na tua região, Parauapebas aí, todo esse contexto, tem esse problema aqui e você vai ver que eu tenho razão. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança. E a gente sabe que o pessoal, muita gente não usa nas cidades do estado do Pará, incluindo capital e outros locais do país também, tá? Tô falando do Pará por ser paraense, por ter vivido aí quase 40 anos e conhecer essa região e o concurso ser do estado do Pará. Então, sem estresse, tá? Utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, segurando o guidão com as 2 mãos, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações. Esse é o artigo 54. Parecido com isso, tem o artigo 55, que fala dos passageiros das motocicletas, motonetas e ciclomotores. Tanto os condutores desses veículos quanto os passageiros têm que estar de capacete de segurança. E aí, pessoal, todo mundo anda de capacete na região que você mora? Eu sei que não. Eu sei que fotos como essa, por exemplo, são corriqueiras. Moçada, eu trabalhei como policial rodoviário federal no estado do Pará 11 anos e, infelizmente, quase todo o serviço que eu tirava eu fazia um auto de infração, pelo menos, para condutores que estavam sem capacete ou para passageiros sem capacete. Aqui está mais feio ainda, porque tem 3 na moto,
Um é criança. O condutor está de chinelo, ou seja, se for levar o pé da letra, o Código de Trânsito, são várias e várias infrações, várias multas que serão geradas para esse condutor aqui, incluindo, de repente, até um crime, né, de menor potencial ofensivo, que é expor a criança a risco, tá? Mas isso aí são outras variáveis que a gente vai falando ao longo do nosso curso completo lá na loja do concurseiro. Só coloquei a imagem para ilustrar, tá certo? E dizer que essa foto foi tirada no estado do Pará, tá beleza? Tranquilo? E a gente já viu com 4 pessoas numa moto, 5 pessoas numa moto, eu acho que foi o máximo que eu cheguei a ver, tá certo? Não lembro de ter visto mais de 5, mas até 5 eu já vi em uma moto. Complicado, a gente entende a questão social e tal, mas o capacete, papai, por favor, só 2 na moto, se ela só cabe 2, só 2 na moto, todo mundo de capacete, vamos respeitar as leis de trânsito, por favor, para que a gente consiga não nos expor a risco. Tá bom, papai? Ajuda a gente enquanto PRF, enquanto professor, pede encarecidamente, seja você do Pará, de Santa Catarina, seja você de Minas Gerais, do Ceará, de Recife, de onde você for, usa capacete, papai, por favor, tá? E os passageiros do seu veículo também. Olha só as infrações de trânsito, como é pesada a marretada que o condutor leva se ele descumprir. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança. Transportando passageiros sem capacete de segurança. Ou seja, aqui tem essas 2 infrações de cara. O condutor não está usando e o passageiro também não está usando. De cara já tem as 2 cacetadas. Infração gravíssima, 7 pontos, papai. Olha a lambada agora. Multa, suspensão do direito de dirigir. Ele não vai poder dirigir, pessoal. Por quanto tempo? Aí o processo vai rolar dentro da PRF, dentro do Detran, enfim, dentro do órgão competente, tá certo? E vai dizer lá, são 5 meses, 4 meses, 6 meses, enfim. Beleza? Recolhimento do documento de habilitação por conta dessa suspensão do direito de dirigir. Tranquilo? Uma infração de trânsito muitíssimo importante para a tua prova também, tá? Esse é um tópico bastante interessante para o teu concurso, para a tua prova. Beleza? Vamos em frente. Olha só, pessoal, estamos chegando ao final da parte teórica. Já já teremos 5 questõezinhas. O artigo 60 é a classificação das vias. As vias podem ser urbanas ou rurais. As vias urbanas são classificadas em vias de trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as rurais? Rodovias e estradas. Professor, onde é que eu vejo o conceito de cada uma dessas vias aí? Onde é que eu vejo o conceito, por exemplo, professor, da diferença entre ciclovia, ciclofaixa e etc.? Tudo quanto é conceito está dentro do anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Se você já tem o PDF aí, faça uso desse anexo também para o concurso. Professor, eu não tenho. Onde é que eu consigo isso daí? No site planalto.gov.br. Você tem um código de trânsito totalmente atualizado, tá? Se você jogar no Google CTB atualizado, normalmente o primeiro site que vai aparecer é o planalto.gov. Aí você vai estar lá e vai entrar lá no link, lá no site, e vai estar o código de trânsito atualizado. Claro, se você for nosso aluno da loja do concurseiro, vai estar o PDF lá todo bonitinho para você, além das aulas teóricas, exercícios e tudo mais, tá bom? Então tem o conceito aí no anexo 1. Vias rurais, por exemplo, rodovias e estradas. Rodovia é uma via rural pavimentada. Estrada é uma via rural não pavimentada. Até comentei sobre isso mais cedo, quando falei daquela questão do cruzamento ali, de quem era preferência, tal. Lembrou disso? Vamos em frente então. Olha só, muito importante o que a gente vai falar aqui agora, hein? Olha só, pessoal, a questão da velocidade nessas vias. Lembrando,
Essas velocidades que nós vamos falar aqui são para locais não sinalizados, ou seja, se tiver uma placa regulamentadora lá dizendo que naquela via é 80 km por hora, é para respeitar os 80 km por hora. Se tiver dizendo que é 50 km por hora, respeita o limite de 50 km por hora. Agora, se não tiver sinalização regulamentadora e a via for uma via de trânsito rápido, segundo o artigo 61, a velocidade máxima será de 80 km por hora. Se não tiver sinalização regulamentadora e a via for arterial, velocidade máxima 60 km por hora. Se for coletora, máxima de 40. Se for local, máxima de 30. Beleza? Tudo isso se não tiver sinalização regulamentadora. E o artigo 62, ele diz que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima. Ou seja, se a máxima é 80, a mínima não pode ser menor que 40. Se a máxima é 60, a mínima não pode ser menor que 30. Se a máxima é 40, a mínima não pode ser mais de 20 e assim por diante. Beleza, pessoal? Tudo certo aí, então? Tranquilo? É o que diz o artigo 62. E aí vamos para as rodovias. Rodovias são as vias rurais pavimentadas. Por exemplo, rodovia BR-316, BR-232, BR-230, famosa aí, rodovia transamazônica, por exemplo, tá? Se forem veículos, automóveis, caminhonetas e motocicletas, pista dupla, máxima de 110 km por hora. Pista simples, máxima de 100. Se forem demais veículos, por exemplo, ônibus, por exemplo, motonetas, por exemplo, caminhonetes, pista dupla e pista simples, as velocidades máximas são iguais a 90 km por hora. Beleza? Então, esses três tipos de veículos, automóveis, caminhonetas e motocicletas, pista dupla 110, pista simples 100. Demais veículos 90, 90. E aqui é a velocidade mínima que a gente falou ainda há pouco, que não pode ser inferior à metade da máxima. Máxima 110, mínima 55. Máxima 100, mínima 50. E por aí vai. Beleza? Só para lembrar a diferença entre caminhonete e caminhoneta. Aqui falou caminhoneta, ó. Caminhoneta, veículo misto destinado ao transporte de passageiro e carga no mesmo compartimento. Exemplo, Ford Export, tá? Honda HR-V, esses veículos mais SUVs, onde os passageiros e a parte de porta-malas, carga ficam juntos ali no mesmo habitáculo. Agora, caminhonete são os veículos de transporte de carga. Por exemplo, Fiat Toro, é a L200 Triton, L200 normal, é as Saveiros, as Montanas, carroceria aberta, a carga vai lá atrás, ali é caminhonete. Beleza, pessoal? Fechamos isso? Só que lembra, caminhonete está dentro dos demais veículos. Já caminhoneta, Kombi, por exemplo, é uma caminhoneta. Kombi, por exemplo, é uma caminhoneta. Tá aqui. Tá bom? Cuidado com isso aí. O que mais? Nas estradas, não importa como é a estrada, lembrando, é uma via rural não pavimentada, estrada de terra, então, velocidade máxima 60 km por hora, caso não tenha, tudo isso, mais uma vez, caso não tenhamos sinalização regulamentadora. Se tiver a plaquinha regulamentadora, obedece o que está na plaquinha. Beleza? Infrações de trânsito que, logicamente, se são relacionadas à velocidade, são medidas por exemplo, por radares, tá? Radares, sejam eles fixos, sejam eles portáteis, radar é quem vai aferir essa velocidade para considerar ou não a infração de trânsito. Aí tem uma resolução de trânsito falando
qual ali o limitezinho que você pode passar mais da velocidade máxima para não ser infração, mas isso não é o objetivo da nossa aula de hoje, porque essa resolução não está no teu conteúdo, inclusive, só o CTB e outras resoluções, mas não essa da velocidade. Então vamos lá, o que importa é, inciso 1, se a infração for com a velocidade superior à máxima em até 20% de excesso, infração média, multa. Mais de 20% de excesso até 50%, inclusive os 50%, infração grave, multa. Se for mais de 50%, infração gravíssima. Olha, 7 pontos, papai, na CNH. Multa 3 vezes. 3 vezes quer dizer que é 3 vezes o valor da multa gravíssima, tá? Suspensão do direito de dirigir. Então, aqui nós temos as infrações de trânsito e suas naturezas e penalidades. Beleza? Artigo 218. Gostaram dessas conexões? Mais uma vez, se você está gostando, se você está curtindo, deixa teu like. Ajuda a gente a fortalecer nosso trabalho. Compartilha aí com teus amigos. E dá uma força para o professor aqui também. Eu também tenho um canal no YouTube com muitas questões, inclusive de trânsito, de matemática, é Professor Emerson Castro. Se inscreve lá no meu canal. E outra coisa, vai no meu Instagram. Meu Instagram, para você me seguir, é Professor Emerson Castro também. Eu uso bastante o Instagram, corre lá, sempre que pode, inclusive a gente dá atenção no direct para a galera. Facebook também temos uma página, Professor Emerson Castro. Segue nós. Valeu? Vamos! Opa! Agora sim, chegou o momento dos exercícios. Como isso que nós falamos pode ser cobrado na tua prova? Olha só a primeira questão. FADESP, prova de agente de fiscalização de trânsito, DETRAN do Estado do Pará, 2019. Uma via urbana arterial tem sinalização regulamentadora de velocidade de 30 km por hora. Apenas no trecho onde está localizada uma escola de ensino fundamental e no restante da via não há sinalização regulamentadora de velocidade. Ou seja, onde tem a escola, está lá a placa, 30 km por hora. Mas onde não tem aquela região ali, o restante não tem sinalização. Não tem. Um automóvel particular com velocidade de 75 km por hora acessa esta via 1 km após a escola e trafega por ela num percurso de 2 km com a mesma velocidade. É correto afirmar o seguinte, ou seja, ele está a uns 3 km mais ou menos de distância dessa placa, andando a 30 km por hora. E aí? Veja bem, ele está numa via urbana arterial, com uma velocidade de 75 km por hora. E aí, qual é a velocidade máxima da via arterial? É isso que você tem que lembrar. Ah, professor, bora voltar na tabela. Ah, tu esqueceu, né, papai? Via arterial, 60 km por hora é a velocidade máxima. Então, se esse bonitão das tapiocas está num local onde não há sinalização regulamentadora de velocidade, ele deveria estar nessa via arterial no máximo a 60 km por hora. Como ele está a 75, ele cometeu uma infração por excesso de velocidade. Letra D de doido nessa questão. Beleza? Fechamos isso. Tudo bacana, tá? Opa! Fechamos a primeira questão, tem mais 4 ainda, mas eu não posso esquecer de te convidar, porque o nosso curso, a turma está maravilhosa. Já temos mais de 100 alunos conosco, muito forte esses candidatos para se tornarem agentes de trânsito. E a gente quer que você venha com a gente também, rumo à aprovação. Está aqui o nosso curso, eu falei lá no início do vídeo, apenas R$ 280. São centenas de aulas de todas as disciplinas relacionadas à teoria e exercícios. Vamos ter revisão final online, apostila totalmente atualizada em PDF. Tem o link aqui na descrição do vídeo e você pode ir direto no site lojadoconcurseiro.com.br e faça a sua compra e bora estudar, papai, rumo
A Prefeitura Municipal de Paraupebas, você vai ser um agente de trânsito e transporte, eu tenho fé em Deus, mas tem que estudar, com muita força, com muito foco, com muita fé e com material adequado e de qualidade. Beleza? Então a primeira questão, FADESP, beleza, tranquila, D de doido, uma questão bacana, tinha que lembrar tudo isso que a gente falou ainda agora aqui sobre velocidade. Bora para a segunda? Também da FADESP, agente de fiscalização de trânsito, DETRAN Pará 2019. Para desviar de um congestionamento no trânsito, um motociclista trafega em um quarteirão sobre a calçada, transportando passageiros sem capacete de segurança. Transitou pela calçada e estava com o passageiro sem capacete. Opa, falamos disso ainda agora. O condutor cometeu duas infrações: transitar sobre a calçada e transportar o passageiro sem o capacete lá na motocicleta, respectivamente, de natureza. Sobre calçada, gravíssima. Transportar o passageiro sem capacete aí, o motociclista no caso, também gravíssima. Portanto, letra A, de aprovado. Quais são os artigos, professor? Artigo 193. Transitar com o veículo em calçadas. Opa! Calçadas. Passarela, passeio, ciclovia, acostamento, gravíssima, 3 vezes. E o artigo 244, inciso 2, nós falamos ainda há pouco, transportando passageiros sem capacete de segurança, infração gravíssima, multa, suspensão de dirigir e por aí vai. Beleza? Então, questão 2, letra A, de aprovada. Tá aqui, pessoal, então, o que caracteriza isso. Beleza? Terceira, mais uma da mesma prova. Analise as afirmativas sobre normas gerais de circulação e conduta. A circulação do trânsito de veículos far-se-á pelo lado direito da via. Sem exceções? Não. Tem exceções, né, pessoal? Tem exceções devidamente sinalizadas, né? Obviamente. O condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, deverá certificar-se de que quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Perfeito. Se você vai ultrapassar o cara da frente, mas ele já começou a fazer uma ultrapassagem também, deixa ele fazer, depois você faz a sua. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas a ele destinadas, e os ciclomotorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Falamos ou não sobre isso? Sim ou não? Falamos, está certíssimo também. E por último, a operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. CEMOBs, DETRANS, DEMUTRANS, DMTUs e por aí vai. É considerada estacionamento. Também está certo. Então, nós temos aí itens 2, 3 e 4 como corretos, pessoal. Letra E de Emerson. Beleza? Tranquilo? Tá aqui, pessoal. Dentro do artigo 29, fala que a circulação faz-se pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Inciso 10, fala da questão da ultrapassagem. Artigo 40, parágrafo único, fala da luz baixa para os ônibus, né, transporte coletivo, motocicleta e tal. E o artigo 47, parágrafo único, diz: a operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Professor, mas nós não falamos desse artigo nessa aula. Eu sei, mas eu não ia perder a questão da FADESP só por causa disso. E no nosso curso Completasse da Loja do Concurseiro, a gente fala sobre todos os artigos bacana, de um por um, bem bonito, para o aluno ficar bem safo. Tá? E eu sei que você vai vir com a gente e lá você vai ver isso aí completo. Quarta, penúltima questão, 2021, Omni, Prefeitura de Lençóis Paulista, São Paulo, nas rodovias de pista simples, em que não haja sinalização regulamentadora, eu destaquei de azul para ficar bem nítido a parada. Na hora da prova, se eu fosse você, tudo que está de azul, eu pegaria minha caneta e ia circular, ia sublinhar, para ficar bem bacana para o meu cérebro entender. Qual a velocidade máxima para os automóveis, caminhonetas e motocicletas? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. É pista simples, lembra? Quando a pista é dupla, né?
esse pessoal tem uma velocidade um pouco maior. E quando a pista é simples, um pouco menor. Qual é, pessoal? 80, 120, 90 ou 100? Hein? Hein, papai? Qual é? 100 km por hora. Falamos sobre isso, né, pessoal? Então, questão 4, letra D de doido. Se fosse pista dupla, aí seria 110. Mas pista simples, 100 km por hora. Beleza? Só lembrar do que a gente falou ainda há pouco. Última questão, IBFC ENDEC 2016. De acordo com o artigo 29 do CTB, quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem e se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. 1. No caso de apenas um fluxo e ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Certo ou errado? Falamos sobre isso, inclusive colocamos um videozinho explicativo. Não tem como errar. 2. No caso de uma rotatória, aquele que estiver do lado direito da mão. Não. Aquele que estiver circulando por ela. Errado. Errado. 3. Nos casos não tratados acima, ou seja, nos demais casos, lembra que eu falei, aquele bairrozinho sem sinalização e tal? O que vier pela direita do condutor. Beleza pura? Falamos ou não falamos? Tranquilo? Então, apenas 1 e 3, letra D de doido para a questão de número 5. Beleza? Tudo bem? Meus amigos e amigas, muitíssimo obrigado por ficarem até agora. Foi uma aula grande, mas uma aula que tem muito a dizer para o teu concurso. Eu tenho muita fé em Deus que coisas que eu falei aqui vão aparecer na tua prova e você vai acertar. E você vai me procurar lá no Instagram dizendo, professor, acertei por causa daquela aula. Ou, se você foi para a loja do concurseiro, se Deus quiser, você vai gabaritar a parte específica de trânsito. Esse vai ser o meu objetivo, fazer você acertar todas as questões de específico para o cargo de agente de trânsito de Parauapebas. Beleza? Meus amigos e amigas, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bons estudos e fé na missão. Valeu!